Olá, meu nome é Maurício Leite Down. Meu nome é Hamed Alejo. Nós vamos falar sobre transações em banco de dados. Vamos começar dando uma definição ao que é uma transação. Uma transação é a execução de um ou conjunto de operações que devem ser tratadas como uma unidade de trabalho, ou seja, como se fosse uma única operação. Um exemplo típico é a compra de um produto, onde existem operações que compõem esse processo de compra. No contexto de sistemas de gerenciamento de banco de dados, uma transação visa tornar a execução de um ou conjunto de comandos de definição DDL determinístico. Em outras palavras, ou todas as modificações realizadas durante uma, uma transação são persistidas, ou nenhuma das modificações são persistidas no final da transação. Também a utilização de transações garante que quando a gente tem várias operações sendo feitas, evidentemente, em outras transações, eles estariam isolados e não influenciaria de uma forma indesejada entre um e o outro. Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Essas são as características de transações e bancos de dados. Desculpa. Ok. Atomicidade. Atomicidade define que uma transação deve ser realizada de modo atômico, ou seja, ou é todas as alterações que aquela transação se propõe a fazer, ou é nada. Para cumprir com essa característica, são definidas duas operações nas transações, que é o commit e o rollback, ou seja, nós temos um estado válido do banco de dados, realizamos um conjunto de alterações e, para que essas alterações sejam consolidadas, nós fazemos um commit. E o SGBD, a partir daí, trata da situação. Se acontece algum erro, nós vamos para um estado de aborto e é realizado um rollback, que volta para o estado válido anterior. Seguindo, nós temos a consistência. A característica de consistência define que todas as regras ou modelo definido do banco de dados, ou seja, DDL, deve ser seguida. Ou seja, chaves primárias não podem ser nulas, referências para outras tabelas devem existir, as chaves estrangeiras, né? Então, para que uma transação termine com sucesso, as características de consistência devem ser respeitadas, que são as restrições. Em seguida, nós temos o isolamento. O isolamento define como que transações paralelas vão afetar umas às outras. Então, nós temos níveis de isolamento, desde o mais rígido, que é o serializável, até o menos rígido, que é o read uncommitted. E para cada um desses níveis de isolamento tem conjuntos de erros que podem acontecer. Bom, dependendo da implementação da SQL, nós podemos definir nós mesmos, quando começamos uma transação, qual tipo, qual nível de isolamento nós queremos. Bom, falando um pouco sobre os níveis de isolamento e as suas características, vamos falar sobre o Read Uncommitted, que é o mais frouxo dos níveis de isolamento, e ele possui um problema característico que é o Dirty Read, ou seja, nós temos uma transação 1 que nós queremos pegar a idade nessa tabela. Nós pegamos a idade, nesse momento anterior, que a idade é 20, nós atualizamos a tabela numa outra transação, e em seguida nós pegamos o valor novamente da tabela, nós temos o valor alterado, que é o valor 21, e a transação 2, que fez a alteração, faz um rollback, ou seja, numa mesma transação nós pegamos dois valores diferentes, que um deles é um valor sujo. Para resolver esse problema, nós temos o próximo nível, que é o read committed, que ele lê somente valores que foram commitados, ou seja, é a mesma operação. A diferença é que a transação 2 faz um commit e esse cara aqui vai ler valores válidos. O problema é que esse cara tem o outro problema, que é o de leituras não repetíveis. Então a transação 1 fez uma leitura, pegou um valor, a transação 2 alterou essa mesma tabela, a transação 1, dentro do seu próprio contexto, acessou novamente a tabela e pegou um valor inválido. Para isso, nós podemos passar para o próximo nível de isolamento, que seria o nível de
serializável. Bom, o nível serializável, desculpa, agora me confundi, foi o nível de repeatable read, ou seja, no qual você consegue fazer leituras repetidas que resolve o problema de não repeatable. Bom, mas esse cara ainda possui um problema que é o problema de leituras fantasmas. O repeatable read define locks de leitura e de escrita. E esses locks são adquiridos ou no momento de uma seleção ou de um insert, por isso que ele resolve esses problemas anteriores. Mas o problema da leitura fantasma é que quando você realiza uma query em cima de um range, ele não consegue pegar um lock de todos os valores. Então, uma transação 2 ainda assim consegue enxertar valores. Por exemplo, aqui ele está realizando do 10 ao 30, então ele adiciona o valor 27. E a segunda query dentro da primeira transação é pegar um valor inválido. Para resolver esse problema, nós temos a operação, ou nível de isolamento serializável. O que ele define? Ele define que no início de uma transação, o banco será travado. Então, nesse caso, nós temos aqui o início de uma transação, essa segunda sessão não consegue acessar, só consegue acessar o banco quando a transação aberta anteriormente for finalizar. Claro que existem diversas maneiras de representar esse comportamento. Aqui no lado nós temos a ideia de versionamento. Então, antes de iniciar uma transação, o banco define um estado, uma versão, uma imagem dos valores. A transação ocorre de forma paralela aos acessos aos valores anteriores à tabela. E a última característica é a característica de durabilidade, que define que uma transação deve permanecer válida, se ela for finalizada de modo válido, ela deve permanecer no banco indefinidamente. Para isso, nós voltamos com os conceitos de commit, abort e rollback, e lembrando que sempre existe um begin transaction e um end transaction. E a durabilidade define que se uma transação seguir tudo ok, realizar o commit e for terminada, ela deve estar disponível sempre para todos os usuários. Bom, mas então, só lembrando um pouco da importância fora da programação, a parte do ponto de vista de usuário. Por que transações são importantes? Porque o usuário consegue ter noção de se a operação que ele realizou foi válida ou não, e se existe algum resquício ou alguma coisa errada com as alterações que ele fez. Ou seja, digamos que ele tentou comprar um produto, apareceu que a compra não foi realizada. Então ele tem o total conhecimento de que não saiu dinheiro da conta dele. Isso é um conceito que muitas pessoas conhecem, mesmo que não tenham estudado da parte de transações. Bom, a transação é muito importante se pensar num modelo mais complexo, por exemplo, uma compra de cartão de crédito que envolve diversas entidades, além de poder envolver também pessoas externas que tentam roubar valores de você. Bom, comentando um pouco sobre a parte distribuída de banco de dados de transações, nós temos os modelos de transações distribuídas. Um dos protocolos de exemplo é o two-phase commit, que ele realiza como se fosse um two-handshake com o gerenciador de recursos para poder fazer um commit e espalhar isso para todos os outros nodos da rede. Bom, um pequeno exemplo utilizando a linguagem Java, de transações, né? Nós tentamos iniciar uma transação dentro de um bloco StoreCat. Caso daqui até aqui ocorra alguma exceção, então nós caímos nesse bloco do cat, nós realizamos um rollback e passamos essa exceção para um outro tratador. É importante lembrar que podem existir transações dentro de transações, e que é importante, por exemplo, nesse caso, passar a exceção para cima para que o código que esteja tratando a transação de maior alto nível possa tomar alguma atitude. Lembrando que você pode ver que é sempre o programador que define o início e o fim das transações. Bom, agora nós vamos para algumas perguntinhas, só para finalizar. Qual é a sigla que caracteriza as transações de banco de dados? É o ACID, que nem a gente tinha comentado antes. Bom, quem deve ser o principal responsável pela definição do início e fim das transações? O programador, como a gente recém comentou. Dirty Read é um problema de isolamento. Bom, muito obrigado por vir a nossa videoaula. Sou Maurício Leitão e meu colega Ahmed Alejo.